batida entre um ônibus e uma carreta deixa 11 mortos e 46 feridos em Mato Grosso. O acidente foi na BR-163, entre as cidades de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. A queda do avião da Boa e Paz, no interior de São Paulo, completa 1 ano hoje. Uma cerimônia presta homenagens às vítimas da maior tragédia aérea do país desde 2007. Na véspera do Dia dos Pais, em Fortaleza, tem um mutirão para reconhecimento de paternidade. Em todo o país, quase 65 mil bebês foram registrados apenas com o nome da mãe no primeiro semestre deste ano. A quinta onda de frio do ano levou neve mais uma vez ao sul do Brasil. Pelo menos 7 cidades registraram temperaturas negativas. Uma pesquisa mostra que quase 80% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação no ano passado. E a quantidade de pessoas que deram tempo e dinheiro aumentou. A jornalista e escritora Miriam Leitão toma posse na Academia Brasileira de Letras. E a despedida a um dos maiores nomes do samba brasileiro. O velório de Arlindo Cruz começa no fim da tarde, no Rio. O seu nome é você dizer, Madureira. O Jornal Hoje está começando. Um acidente grave ontem à noite no norte de Mato Grosso matou 11 passageiros e deixou 46 feridos. A rodovia só foi liberada parcialmente hoje, 10 horas depois da batida. O acidente foi no quilômetro 648 da BR-163, entre as cidades de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, em Mato Grosso. O ônibus saiu de Cuiabá às 4 horas da tarde. Chegaria em Sinop, no norte do estado, 1 hora da manhã. Mas 150 quilômetros antes do destino, bateu de frente com um caminhão. A carga de caroço de algodão tombou sobre o ônibus e se esparramou pela pista. O trecho da BR está em obras de duplicação. Algumas pessoas acabaram perdendo suas vidas nesse acidente, um acidente de grande impacto e, infelizmente, um acidente que foi numa faixa de tiro, num local que não pode ser feita ultrapassagem. A Politec, ela vai verificar quem teve culpa ou não. O motorista do ônibus e mais 10 passageiros morreram. Outras 46 pessoas ficaram feridas, 12 em estado grave, entre elas o motorista da carreta. O acidente mobilizou toda a estrutura de socorro e perícia das principais cidades da região norte do estado. 5 corpos foram trazidos para o IML aqui de Sorriso e 4 foram para Nova Mutum, onde uma pessoa morreu no hospital. Outro passageiro foi encaminhado para atendimento médico em Lucas do Rio Verde e também não resistiu aos ferimentos. A causa do acidente ainda será investigada. A polícia não divulgou a identidade das vítimas. A família de Maria Eduarda de Matos disse que a médica de 29 anos fazia residência em pediatria em Nova Mutum e estava voltando para casa em Sorriso. E 8 em cada 10 brasileiros fizeram ao menos algum tipo de doação no ano passado. Dinheiro, bens ou mesmo tempo como voluntário. É o que revela a pesquisa Doação Brasil. Na casa com tão pouco, a família dá conta de um dia por vez. Toda a renda vem do BPC, o benefício de prestação continuada de Isaac, marido de Tarciana, R$ 1.500. O almoço depende da solidariedade. Às vezes, quando vem pouco, né, aí eu já comer um pouquinho, vou ter que sobrar para janta. Mesmo sendo pouco, mas que todos vão dormir orientado. O que falta na casa de Tarciana e de mais famílias da comunidade Vila Santa Luzia, na periferia do Recife, chega em forma de doação ao projeto Cozinha Solidária. Na época da pandemia, a gente viu a necessidade de a gente arrumar um lugar para que viesse fazer a alimentação para essas famílias, né? Porque a fome não para, né? Ela continua, então a gente continuou dando e estamos aí para isso. Nesta cozinha são 50 quilos de feijão, 50 de arroz, 125 de proteína e 60 de verduras e legumes por semana, mais a doação do tempo de voluntários. João descobriu o quanto se identifica com esse trabalho. Tem sido incrível. Todo o tempo que eu ficava parado, agora eu consigo ter o que fazer. Eu me entretenho bastante aqui, me divirto bastante também, que é um trabalho divertido. Ações assim dependem da boa vontade de muita gente,
o tempo todo. Os grupos enfrentam o desafio de conseguir apoio com regularidade. E para isso é preciso entender melhor as mudanças no perfil das doações dos brasileiros. O IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, faz o levantamento das práticas de doações no país a cada 2 anos. A análise mais recente mostra que caiu o número de quem doa. No ano passado, 78% dos brasileiros pesquisados com mais de 18 anos e rendimento familiar superior a um salário mínimo fizeram algum tipo de doação. Em 2022, foram 84%. Houve redução no número de pessoas que doaram bens. Por outro lado, a quantidade de pessoas que doaram dinheiro e tempo aumentou. O estudo também revela que metade da população brasileira doou nos períodos dos eventos climáticos extremos do ano passado, como as enchentes no Rio Grande do Sul. 60% dos doadores de emergências doam para outros estados e não só para o seu estado, o que mostra como o brasileiro consegue ser solidário para além da sua comunidade, da sua localidade, mas para ajudar outros em necessidade, em outros locais, outros estados, até muitas vezes longe da onde essa pessoa mora. A plataforma paraquemdoar.com.br da Globo reúne iniciativas de todas as regiões brasileiras de diferentes causas que precisam de apoio. Uma delas é a Cozinha Solidária, que você viu no começo desta reportagem. Tem que ter doação para ajudar, né? Não só a mim, mas a muitos da comunidade que às vezes não tem condições de comprar o alimento, não tem nem condições mesmo de trabalhar e ter o alimento, né? Olha, aqui no canto da tela tem o QR Code que te leva até a página Para Quem Doar. Lá você encontra essa e outras organizações confiáveis. O endereço é fácil, paraquemdoar.com.br. Ainda hoje, a despedida de um dos maiores sambistas do Brasil, Arlindo Cruz, será velado hoje no Rio. A seguir, quinta onda de frio do ano leva neve ao sul do país. Até já. A quinta onda de frio do ano levou neve mais uma vez ao sul do Brasil. Pelo menos 7 cidades registraram temperaturas negativas. Uma delas foi Urupema, na Serra Catarinense, onde está o repórter Matheus Barreto. Matheus, eu nem vou perguntar se segue o frio, porque com certeza segue o frio. Boa tarde, querido. Oi, Zileide, boa tarde para ti, boa tarde a todos que nos acompanham. Segue o frio sim, agora aqui na Praça Central de Urupema, está marcando 4,7 graus. E está frio, Zileide, mas já esteve bem pior, viu? Por volta das 6 da manhã, pertinho daqui, no Morro das Antenas, a temperatura caiu para menos 2 graus. Foi a mínima registrada no estado hoje. E a combinação das temperaturas baixas com um certo grau de umidade deu neve, para alegria dos turistas que subiram a serra. Temperatura negativa também em Urubici, menos 0,6 grau. E tem que tomar cuidado na hora de dirigir por causa do gelo. A pista pode ficar escorregadia e aí a orientação é não frear bruscamente. Moradores e visitantes fizeram imagens da neve e da chuva congelada em Bom Jardim da Serra. Lá fez 1,9 grau positivo. Em São Joaquim, no meio da manhã, os turistas foram para a praça central da cidade para registrar os flocos de neve. Fizeram a festa. A mínima na cidade da Serra Catarinense chegou a menos 0,9 grau. Nevou também na Serra Gaúcha. Em São José dos Ausentes, os campos ficaram cobertos pela neve. E aí você vê nas imagens que até os cachorrinhos saíram para aproveitar. Moradores fizeram vídeos da queda intensa de flocos. Por lá, os termômetros também marcaram menos 0,9 grau. E olha só, Zileide, aqui em Santa Catarina foi a segunda vez que nevou neste ano. E a Defesa Civil do Estado alerta que nos pontos altos da Serra Catarinense ainda pode nevar neste fim de semana. Segue o frio por aqui, eu volto com você aí no estúdio. E com muito turista ainda aproveitando por aí, olha, dando tchauzinho. E eu peço para você, tente ficar bem quentinho, mas aproveite essa temperatura agradável. Bom trabalho, querido.
Bom, vamos então agora direto para a previsão do tempo, claro, com a Jaqueline Brasil. Estou chegando aqui. Boa tarde, Jaqueline. Boa que tarde. Bom falar com você sempre. Tudo bom? Sempre. Vem cá, vai continuar nevando? Ainda tem chance? Pois é, sabe que os modelos meteorológicos deram aí uma mudada. Boa tarde para você também. Porque é o seguinte, a previsão era de 20% de probabilidade de nevar hoje à tarde. Só que os modelos meteorológicos mudaram. Então, o que acontece? O ciclone extratropical já está se distanciando. E para o fenômeno se configurar, esse ciclone aqui precisaria estar bem pertinho da costa, não é o que está acontecendo agora. Portanto, à tarde faz 4 graus em São Joaquim, Santa Catarina, São José dos Ausentes e Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, 6 e 7 graus, muito baixa a temperatura, né? E à noite caindo para 1 e 3 graus. Tarde fria também em Curitiba, Florianópolis, Campo Grande, São Paulo, máximas de 11 a 18 graus e à noite esfria mais, deve fazer de 7 a 10 graus. Tudo por causa da massa de ar polar que está se espalhando por parte do país depois da passagem dessa frente fria aqui. Agora, Jaque, tem algum risco de chuva forte ainda? Tem sim, justamente por causa dessa frente fria que agora está na altura do Espírito Santo. Então, o alerta de temporal é para a região serrana do Rio de Janeiro, também a Costa Verde e o litoral norte paulista, por exemplo, em São Sebastião. Mesma previsão para Angra dos Reis, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, chove um pouco menos. Temperaturas agora à tarde vão variar dos 16 aos 19 graus. A chuva deve ser menos intensa e bem isolada de Sergipe ao Rio Grande do norte do Maranhão até o Amazonas. E a exceção é para o oeste do Acre e Roraima, onde pode chover mais forte. Em Boa Vista, em Brasília, em São Luís, olha a diferença. Máximas de 30 graus. 31 em Macapá, 32 em Rio Branco e Salvador e Recife, com 29 graus. E amanhã, domingo, como fica o tempo? Zeleide, teremos então essas duas situações que eu estou comentando aqui com vocês, né? Calor com tempo firme em grande parte do norte e nordeste, temperaturas próximas dos 40 graus e ar muito seco. Em algumas áreas do centro-sul, a umidade do ar deve cair também, mas o destaque ainda será o frio, que deve durar até o meio da semana que vem. A onda de frio, portanto, atinge toda essa área aqui em azul escuro, do sul de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Pegamos 2 capitais aqui, até para vocês entenderem. São Paulo, entre amanhã e terça-feira, as temperaturas ali até quarta, né? Bem baixas de manhã. As máximas ficam 16 a 21 até terça, mas na quarta sobe um pouquinho mais. Em Porto Alegre, mínimas de 6 a 8 e máximas de 15 a 19 graus. Portanto, ainda friozinho no centro-sul e bem quente no centro-norte. Eu gosto do friozinho. Eu gosto do calor. Tudo certo, a gente combina. Tá certo, a gente combina. Bom domingo pra você, Pra você querida. também, para todos. Tchau, tchau. Agora, você já pensou em estar em 2 países ao mesmo tempo, enquanto saboreia um bom churrasco ou uma taça de vinho? Isso é possível hoje no festival que une Brasil e Uruguai. Amanhã, o Globo Rural é mais cedo, às 7h30 da manhã. A seguir, a jornalista e escritora Miriam Leitão toma posse na Academia Brasileira de Letras. E o adeus a um dos maiores nomes do samba brasileiro. O velório de Arlindo Cruz será no fim da tarde, no Rio. Até já. A jornalista e escritora Miriam Leitão é a mais nova integrante da Academia Brasileira de Letras. A posse foi ontem. Na casa de Machado de Assis, onde tantos homens escreveram história, a entrada de 4 mulheres no Salão Nobre foi ovacionada pela plateia. Rosisca, Lilian, Fernanda e Miriam, a nova imortal, recebida pelas colegas de fardão. Não tem que explicar a emoção, sabe? Não há como explicar a emoção de estar ao lado dessa mulher tão presente na vida, tão resistente, tão transcendente. E como a jornalista e escritora Miriam Leitão merece esse reconhecimento. Ela é uma referência para todas nós. Parabéns, Miriam. E a gente fala agora da despedida do sambista Arlindo Cruz. Ele morreu ontem aos 66 anos de falência múltipla dos órgãos. O velório vai ser no fim do dia na quadra do Império Serrano. A repórter Ana Beatriz Lourenço já está lá. Boa tarde, Ana.
Oi, Zileide, boa tarde para você e para todos. Exatamente, a quadra da Escola de Samba Império Serrano fica, é claro, aqui no bairro Madureira, na zona norte da cidade. Bairro tão amado por Arlindo Cruz e eternizado nas canções do artista, num samba que virou praticamente um hino do subúrbio. O velório aberto ao público começa às 6 da tarde, vai até às 10 da manhã deste domingo. A despedida terá o formato de gurufim, uma tradição trazida para o Brasil por africanos escravizados e muito comum no mundo do samba. E aí, além de relembrar as histórias e a vida da pessoa, no gurufim a cerimônia de despedida conta com muita música, festa, comida, bebida e dança. Um velório bem ao estilo de Arlindo Cruz, que deve se estender até às 10 horas de amanhã. O enterro está marcado para as 11 da manhã desse domingo, em Sulacap, na zona oeste do Rio. O corpo de Arlindo Cruz acabou de chegar aqui para o velório. Parentes, amigos próximos já estão dando um último adeus ao cantor. Integrantes da escola de samba estão fazendo os preparativos finais, terminando a decoração, ajeitando as coroas de flores que não param de chegar aqui na quadra da escola. Uma veio da Beija-Flor de Nilópolis, outra foi enviada pelo presidente Lula. Alguns fãs também já estão lá fora, na porta, aguardando o início do velório. Ainda hoje, a bateria da Império Serrano vai tocar em celebração à vida e ao legado de Arlindo Cruz. Ele morreu ontem de falência múltipla dos órgãos. Ele, depois de enfrentar muitas sequelas de um AVC, ele morreu ontem à tarde. Ele sofreu um AVC em 2017. Arlindo Cruz era conhecido como o sambista perfeito e as homenagens a ele começaram ainda ontem. Todo o nosso carinho para a família, amigos e fãs de Arlindo Cruz. E o Jornal Hoje termina aqui. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, bom final de semana e até a próxima. Tchau.